negócio é o seguinte, imagina que tu saiu para caçar, o dia tá lindo, cara, o dia tá bacana, tá propício, e na hora que tá passando, tá cruzando uma nuvem de patos. Tu tá lá com tua espingarda, né, em prontidão total, tu atira e mesmo sem mirar, sem fazer porra nenhuma, tu acerta de 2 a 3 patos. Cara, nessa mesma analogia, nesse mesmo racional, agora, nesse exato momento, tem uma classe de ativos que está de barbada, que nem essa nuvem de patos aí que estava passando aí. E mesmo sem tu precisar estudar muito, se é só tu fazer ali, ó, o arroz com feijão, o beabá, o básico. Se tu der um tiro nessa classe aí, a chance de tu acertar é muito alta. Na minha opinião, essa classe está muito descontada. Se tu quer saber que classe é essa, fica comigo depois da vinheta. Bora lá. Meu nome é Michel Souza, eu sou criador desse canal Destravando o Valor e seja muito bem-vindo se é a tua primeira vez aqui. Não vamos ficar muito de conversinha, já vem para a tela do meu PC aqui que a gente vai trocar uma ideia. Cara, essa aqui então é minha carteira Destravando o Valor, minha planilha de forma global, aqui tem todos os meus ativos e de forma escalonada pelas cores, tu já vê aonde vai ser meu aporte, tá? E meu aporte vai ser na classe de fundos imobiliários, porque é essa classe que eu vejo que ela tá muito descontada e no vídeo de hoje eu vou contar para vocês os motivos aí que corroboram com a minha tese. Então, vamos abrir aqui fundos imobiliários e eu já vejo de cara com 71%, quem tá chorando as pitangas aqui na minha carteira é o VISC. Cara, na verdade eu já investi no VISC, tá? Esses meus vídeos sempre tem um delay e eu já vou registrar aqui a minha compra do VISC e depois eu deixo o vídeo para os senhores. Então comprei 2 VISC a 106,73. Mas vamos dar uma olhadinha no VISC lá. Eu estou aqui já com o Funds Explorer aberto, tá? Esse aqui é o VISC 11, ele é um fundo de tijolo que está no segmento de shoppings, tá? E a liquidez média dele 5,4, último rendimento 80 centavos, um yield muito bom, 10,7. E o que eu quero ver para vocês aqui, mostrar para vocês realmente é que é isso aqui, ó, o P sobre VP. O P sobre VP, apesar de ser um indicador que a gente olha para o retrovisor, que a gente olha para ele ainda assim, ele nos mostra uma janela de oportunidade, ainda mais uma janela tão grande que nem essa aqui. O que o P sobre VP ele fala? É o preço que está sendo cotado o ativo e o valor patrimonial, ou seja, tudo que o ativo tem. O preço do ativo, R$103, tá? O valor patrimonial que realmente ele tem de agregação de valor, 126. Tu divide 103 por 126, tu acha aproximadamente 0,81, na verdade. Estou arredondando, dá 0,82. Ou seja, isso nos mostra que em relação ao preço que ele está sendo cotado no mercado, a gente está comprando ele com 18% de desconto, tá? Essa é a nossa primeira análise, preço sobre valor patrimonial. Vamos dar uma olhadinha em outra premissa muito importante que a gente deve olhar na maioria dos fundos imobiliários, que é a questão do multi, tá? Multi-ativo, multi-inquilino e multi-regiões. E o VISC, ele cumpre todos esses requisitos, tá? 41 ativos em 17 estados e há vários inquilinos aqui no VISC 11. Cara, agora essa semana aí um cliente meu me passou um zap aí um pouco apavorado, temeroso, porque ele viu os fundos imobiliários cair de forma vertiginosa nesses últimos meses. Ele queria vender tudo, negão. Ele queria vender tudo, eu quero sair de fundos imobiliários, estou patinando. Eu falei, calma, negão, calma, relaxa teu coração. Vamos conversar sobre o que está acontecendo. Vamos ver se esse é uma queda dos teus fundos imobiliários ou uma queda da classe de fundos imobiliários. Ele logo pegou o meu insight e ele percebeu que não era uma queda sistemática, uma queda pontual. Era uma queda de todos os fundos imobiliários como um todo, a maioria deles como um todo. A partir daí, tu tem que ligar um alerta na tua cabeça e pensar, porra, isso aqui talvez seja então uma oportunidade, tá?
Nesse racional, a gente pode trazer um insight para vocês muito bacana, que é a questão dos ciclos de mercado, né? Não só do Howard Marks, que a gente vai falar sobre, mas dos ciclos econômicos de mercado que todo país tem. O ciclo virtuoso e o ciclo vicioso. No ciclo virtuoso, esse país ele tem uma taxa de juros baixinha, o acesso ao crédito é barato, empresas pegam esse crédito, né? Empresas e pessoas pegam esse crédito, pessoas gastam, empresas investem em infraestrutura, em portfólio. Pessoas aumentam o consumo, empresas produzem e vendem mais. Elas produzindo, vendendo mais, pessoas consumindo mais, é necessário ter alguém para suprir essa demanda. Então, pessoas são contratadas, empregos são gerados. O consumo continua aumentando, só que agora o governo federal está arrecadando mais impostos. O governo federal arrecadando mais impostos, ele tem recursos para investir em infraestrutura, em saúde e em educação. E aí o ciclo vicioso ele se mantém. Só que a gente tem o ciclo vicioso que é o oposto do nosso ciclo virtuoso. O nosso ciclo vicioso, a taxa de juros ela está alta, o acesso ao crédito ele está baixo, né? O dinheiro está mais caro, pessoas não pegam emprestado para de repente comprar uma casa, um carro, empresas não investem em infraestrutura em seu portfólio, as pessoas consomem menos, empresas vendem menos, pessoas são demitidas, o governo arrecada menos e não tem dinheiro para investir em infraestrutura, saúde e educação. Hoje o Brasil vive um misto dos dois, tá? Taxa de juros está alta, né? E o acesso ao crédito está caro. Mas na outra ponta aqui, a gente tem que ver o que? A taxa de desemprego. A tendência num ciclo vicioso é a taxa de desemprego aumentar, que foi o que a gente viveu no governo Dilma. A taxa de desemprego explodiu. E aqui no governo atual, a taxa de desemprego está em seus menores patamares dos últimos 10 anos. Vamos dar uma olhadinha aqui nesse gráfico que eu mostro para vocês. Tá? Então aqui a gente tem a trajetória da taxa de desemprego e a gente vê que a gente está aqui, ó, né? 6,4% e a última foi 6,3% e depois de dezembro aqui, ó, 2013, ela explode, né, para 3,9%, tá? Então a gente está num misto desses dois, mas eu acredito que o Brasil está com um pezinho maior ali no ciclo vicioso, tá? Esse é um segundo ponto da nossa análise, né? P sobre VP e ciclos econômicos de um país. O terceiro ponto é essa guerra que a gente tem, governo federal, né? Esse cabo de guerra de governo federal e Banco Central. O governo federal, desse lado aqui que toca a política fiscal, está gastando muito, né? Ele aumentou a arrecadação de impostos pelo viés negativo, aumentando as tarifas, né? E está gastando frouxo, está injetando dinheiro frouxo na economia, agora inventou esse tal de pé de meia. E aqui o Banco Central, ele está com o pé no freio de mão, ele está com a mão no freio de mão, não está nem com o pé no freio, já está com a mão no freio de mão, né? Onde ele deixa a taxa de juros mais alta. Só que não só a taxa de juros nominal está mais alta, como também a taxa real de juros está mais alta. A taxa de juros nominal, tu pega os 10,75%, tu pega a inflação acumulada dos últimos 12 meses, que está em torno de 4,4%, diminui esses dois aqui e tu vai chegar numa taxa real de 6%. Essa taxa real de 6%, segundo economistas, ela é uma taxa restritiva, né? Realmente ela deixa o acesso ao crédito mais caro, né? Então essa guerra entre fiscal e política monetária realmente está deixando o mercado externo um pouco receoso, né? Um pouco cestroso, né? Vendo de fora o que vai acontecer no Brasil. Porque o Brasil naturalmente já é uma farinhada na questão política e agora também está ficando uma farinhada na questão monetária. Outro ponto também que a gente não pode esquecer é que agora, cara, inclusive foi esse final de semana que o Fernando Haddad, né, ele cancelou a sua viagem para a Europa, a fins de serviço, de trabalho, né, como ministro da Fazenda, porque o exterior ele está pressionando o Brasil a tomar uma posição mais firme em relação aos gastos do governo.
né, a adotar de fato um pacote, mostrar de fato que esse pacote vai ser efetivo para diminuir aí os gastos do governo. Tá? Essa aqui também é mais uma perna da nossa tese que mostra que os fundos imobiliários eles estão passando por um momento de oportunidade, uma janela de oportunidade. Também uma coisa que a gente tem uma máxima no mercado é o seguinte: o dinheiro ele não some, o dinheiro ele troca de mão. Então, assim como esse meu cliente ele queria vender fundos imobiliários, outras pessoas também estão vendendo fundos imobiliários. Por isso que os fundos vêm caindo de forma vertiginosa. Muita gente vendendo, saindo dos fundos imobiliários. Mas se o dinheiro não some, ele troca de mão, esse dinheiro está indo para onde? Esse dinheiro está indo para um lugar mais seguro, né? Mais seguro, que é a renda fixa. E aí eu vou te trazer aqui para o site do Tesouro Direto para a gente mostrar como realmente estão atrativas as taxas do Tesouro Direto, que até eu estou comprando para minha carteira privada, tá? A gente tem Tesouro IPCA 2027 pagando 13%. 13%. É muita coisa. É um prêmio muito bom. 31 pagando também 13%, o 35 pagando 12%, tudo pré-fixado, né? Tu botou lá, isso aqui é que ele vai te rentabilizar, né? Faça chuva ou faça sol. A gente tem um IPCA pagando praticamente 7%, IPCA mais 7%. Muito atrativo, muito atrativo. IPCA 35 pagando de taxa real aí, né, descontando a inflação 6,6%, excelente. 45, 6,7%, excelente, tá? Os juros semestrais ali não é muito minha praia, porque tu acaba ali não fazendo muito efeito bola de neve na tua carteira, tá? Mas, então, com certeza as pessoas estão tirando esse dinheiro aí dos fundos imobiliários e estão pondo em renda fixa. Os fundos imobiliários têm uma premissa de entremeio, que eles ficam bem na meiuca ali, entre ações, porque eles não são tão voláteis como ações, mas também não são tão seguros quanto renda fixa. Né? Então eu fico naquele entremeio ali, e eu acredito fortemente que isso aí está acontecendo. Agora vamos trocar uma ideia sobre o livro do Howard Marks, Dominando o Ciclo de Mercado. Cara, eu indico muito esse livro para vocês aqui, muito mesmo, tá? Já li 2 vezes e vou ler uma terceira vez. O negócio é o seguinte, ele dá um insight para nós aqui, que eu vou mostrar para vocês, do ciclo de mercado que a gente se encontra, né? E se tu conseguir identificar aquele ciclo, tu pode capturar um grande valor no longo prazo. Se eu fosse pontuar para vocês, tá? Nessa curva aqui, criada pelo Howard Marks, onde nós estamos agora, se eu fosse pontuar para vocês, seria aqui, ó, no desânimo. A gente está no desânimo, o mercado está desanimado. O mercado está desanimado, né? Tem essa guerra do fiscal aí, a gente tem também guerras geopolíticas, a gente tem incerteza de quem será o novo presidente nos Estados Unidos, inclusive as eleições vão ser amanhã, né? Em alguns estados-chave, a Kamala Harris e o Donald Trump, eles estão empatados. O dólar bateu 5,86 agora nessas últimas semanas aqui, né? A alta histórica do dólar aí, né? Então a gente tem várias incertezas, teve muito fuga de capital estrangeiro do Brasil, saiu mais de 52 bilhões de dólares do Brasil nesse último ano, né? Nesse ano corrente que nós estamos, né? O Haddad cancelou a viagem dele para o exterior, então o mercado está desanimado, cara. O mercado, cara, ele é que nem esse pêndulo aqui, ó. Ele é que nem esse pêndulo. Horas ele está no extremo e horas ele está no outro extremo. Um extremo ele está muito eufórico e no outro extremo ele está muito desanimado. E o mercado ele está naquele extremo ali do desânimo. Mas se eu fosse abranger mais aqui, fazer uma margem de erro, como se diz, eu diria que a gente está entre o medo e a depressão. Aqui, ó, entre o medo e entre a depressão. E é justamente nesse local, nesse lugar aqui, que investidores como eu, investidores buy and hold, né, de longo prazo, que capturam uma grande janela de oportunidade para a gente aí.
Então, de fato, o mercado está com uma certa aversão ao risco muito forte. E só para deixar a cereja do bolo aqui, eu quero dizer para vocês que os fundos imobiliários do segmento de shopping, eles têm uma tese muito forte por trás deles, que além da tese da análise econômica, né, da análise qualitativa, tem a análise social. Olha que bacana. A análise social, eu não vejo outro fundo que tu consiga fazer essa análise social. Por que análise social? Porque, cara, os fundos de shopping, eles agregam um valor intangível, que é o valor da reciprocidade, o valor da amizade, o valor da família, o valor do amor. Por quê? Que é somente nos fundos de shopping, não é em fundo de lajes corporativas, não é em fundo de papel, não é em fundo de galpão logístico, que tu vê famílias se reunindo, que tu vê amigos indo se encontrar, tu vê namorados, namoradas, tu vê o pessoal indo no cinema, o pessoal marcando um choppzinho, marcando um society, marcando um café. Nenhum outro fundo imobiliário tu vai ver esse valor social, né, agregado, tão agregado que nem nos fundos de shopping. Né? Então, os shoppings, eu me arrisco a dizer que eles têm a tese mais sólida quando a gente fala de Brasil. Né? Principalmente aqui no Brasil, os fundos eles têm aí essa tese arraigada muito forte. E eu percebi isso foi na pandemia. Eu comecei a investir eles logo na recuperação da pandemia. De início de 22 comecei a investir eles na minha carteira pessoal. Por quê? Porque eu percebi que a volta dos shoppings de fundos imobiliários, aliás, a volta dos fundos imobiliários de shopping, cara, foi muito forte. Foi uma pancada. E eles também são os que estão menos sofrendo nessa queda agora generalizada aí dessa classe de fundos imobiliários. Esse foi o vídeo de hoje. Eu sempre esqueço, mas curte o vídeo, se inscreve no canal, deixa teu gostei, compartilha, tá? E também agradeço por tu ter me deixado aí teu ativo mais importante, que é o tempo de vocês. O vídeo fica por aqui, fiquem todos com Deus. Até mais.